Olá pessoal, agora vamos ver esse outro exercício do dia 2 de maio. Vamos lá. Joias e pedras, vamos ver. Você vai receber um string J representando tipos de pedras e joias. E S representando as pedras que você tem. Cada caractere em S, que no caso que representa as pedras, é um tipo de pedra que você tem. Você quer saber quantas pedras que você tem são também joias. Beleza. Então vamos ver. Tem as letras em J são garantidas que são distintas. E também todos os caracteres em J e S são letras. Letras são case sensitive, ou seja, uma minúscula é considerada diferente de uma maiúscula. Beleza, então vamos ver o exemplo. Ele está dando input J igual a um AA minúsculo maiúsculo e um S igual a esse AAA BBBB. Então deu 3. Por que deu 3? Porque esse A é uma joia e esses dois A's também. O segundo exemplo, ele tem um Z minúsculo e ele tem esse Z maiúsculo, então tem 0 joias. Beleza, parece tranquilo. A única coisa que a gente vai ter que fazer é olhar para cada caractere que eu tenho, ou seja, no S, se ele existe no J. Se ele tiver no S e no J, conta mais um na minha resposta. O que eu preciso saber agora é as restrições, para a gente saber o tamanho, porque dependendo do tamanho a gente tem que mudar a forma que a gente vai construir esse algoritmo. Vamos dar uma olhada se tem. Ó, dessa vez já tem aqui alguma restrição para a gente, que ele diz o seguinte: ele vai dizer que o J, o S quer dizer, e o J vão consistir apenas de letras e tem tamanho de no máximo 50. Esse tamanho é muito importante na hora da gente construir o nosso algoritmo, porque se eu sei que vai ter no máximo 50 elementos, uma busca sequencial faz todo sentido. Então eu posso simplesmente estar procurando realmente para cada caractere de S, dar uma olhada em todos os caracteres que eu tenho aqui no J. Então vamos tentar fazer dessa forma. Se não der certo, a gente vai mudando. Se der certo, a gente também vai mudando para ver o que vai acontecendo. Eu tenho o J e tenho S. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um inteiro que vai ser a minha resposta. Vamos ver se eu consigo alterar esse tamanho. Esse tamanho deve estar bem ruim aí para você ver. Não sei como altera. Deixa eu tentar chegar mais perto. Tá melhor. Acho que está melhor para você visualizar. Ans igual a 0 agora. Vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar todo mundo aqui de S, se está em J ou não. É que a gente pode fazer um for dentro de outro for, por exemplo, int i começando em 0, enquanto i for menor do que a string s.size, o i vai aumentando para percorrer todos os elementos do s. Para cada elemento, eu vou fazer o seguinte, colocar aqui se eu encontrei, achou, começando em 0, vou pesquisar todo mundo. Int j recebe 0, enquanto j for menor do que j.size, esse j vai aumentando. Se, por um acaso, a string, o caractere S no índice i foi igual ao caractere J no índice J, significa que eu achei. Então, achou recebe 1.
Então, aqui eu estou olhando caractere por caractere do S. Para cada caractere eu vou percorrer também o J. Se eu encontrei alguma vez, o achou vai estar 1, se não o achou vai estar 0. Então, o achou, se o achou foi igual a 1, se eu em algum momento encontrei, quer dizer que essa pedra que eu estou olhando é uma joia. Então, eu vou mudar o ans para mais, vai aumentando. Depois eu vou retornar esse ans. Vamos enviar dessa forma para ver o que é que vai acontecer. Submeter. Ele está julgando e foi aceito. Beleza. Então essa nossa solução sequencial primeira foi aceita. Vamos dar uma olhada no... Então as características dela aqui, o runtime foi 0, memória foi 6.1. Bem tranquilo. Agora vamos modificar um pouco o nosso código. A gente está fazendo esse for bem estranho. O que é que a gente poderia fazer? A gente poderia utilizar um outro for aqui do C++11, em que a gente simplesmente coloca qual é o tipo de cada dado dentro do container. Por exemplo, dentro da string tem char. Então, char C. E depois qual é a string, qual é o container que a gente quer percorrer. Então, o que é que esse for está fazendo? Para cada char C que tem em S, ele vai realizar um for. E da mesma forma a gente pode estar alterando esse for para simplesmente chamar aqui de char I, char J em J. Poderia simplesmente perguntar se I é igual a J. Se ele vai percorrer para cada char I que está em S, vai olhar todos os chars J que estão em J, se ele encontrou igual a 1. Então, vamos para cá e submeter de novo, para ver o que é que vai acontecer. Submetemos. Dá uma olhada aqui na resposta, também foi aceita. Usou até menos memória. Vamos modificar mais um pouco, diminuir um pouco esse código. Isso tudo que a gente está fazendo, a gente não precisa estar implementando, pois a string já tem a função find. Então, na string eu posso perguntar se tem algum elemento, um certo elemento dentro dela. Então, como é que eu faço isso? Eu pergunto se, usando a função método find do j.find, o caractere que eu estou buscando. O caractere vai ser o caractere I. Então, para cada caractere de S, eu vou estar buscando em J. E esse find vai me retornar qual a posição em memória que eu consigo encontrar o I. Só que eu tenho que perguntar se isso é diferente da posição nula de string. Então, tenho que acessar o scope string e perguntar a posição nula da string. Se eu procurar e a posição que eu encontrei for diferente da posição nula, quer dizer que existe esse elemento dentro dessa string. Então, ans mais. Quando eu mandar, está compilando e foi aceito também. Todas essas soluções que a gente está mandando aqui acabou rodando em mais tempo, porque ele vai estar utilizando uma função o tempo todo, vai estar chamando a função, mas na memória acaba sendo a mesma. Todas essas funções que a gente está fazendo, todas essas soluções, são todas sendo O do tamanho de J vezes o tamanho de S. Pois para cada elemento de S, eu estou percorrendo todos os elementos de J. Essa função também vai estar percorrendo sequencialmente.
Beleza. Mas se a gente quiser melhorar um pouco nossa complexidade, eu acredito fortemente que se a gente tentar melhorar a complexidade, vai acabar piorando o tempo. Por quê? Porque ele está dizendo nas restrições que vai ter no máximo 50 elementos. E na hora que você coloca alguma estrutura de dados para estar realizando essa verificação em log, pode até ficar um pouco mais lento. Então vamos lá. Vamos tentar fazer com 7. Eu vou criar aqui um set de char. Um set, no caso, é um conjunto. Chamar aqui de 7K. Poderia ser qualquer nome, chamar de 7K. Vou fazer um for. Um for percorrendo todos os elementos do J. C em J. Eu vou adicionar todos os elementos no set, ou seja, em um conjunto. K.insert C. Adicionei todos os elementos nesse conjunto. Agora, esse set ele consegue fazer uma busca nesse elemento em log. Então, o que é que a gente pode estar fazendo? No lugar de estar usando o find, eu poderia estar usando a função count. Então, k.count. E o que é que ele vai perguntar? Ele vai perguntar quantos i eu tenho no meu set k. Então, se eu tenho algum i, que é um elemento do S, no meu set k, quer dizer que eu estou olhando uma pedra que na verdade é uma joia. Então, ans mais mais. Se você analisar, aqui a gente vai ter tamanho de j vezes log. Aqui a gente vai ter tamanho de S vezes log. Então, em complexidade, a gente vai ter essa soma aqui, tamanho de J mais log, tamanho de S mais log. Que é na teoria, menor do que S vezes o J. Quando eu submeter, e foi aceito novamente. Vamos dar uma olhada. Foi até mais lenta, foi a mais lenta não, foi tanto quanto a função find, mas usou ainda mais memória, né? Utilizou a estrutura. Então não teve nada de melhor aqui. A gente pode tentar fazer em linear. Como é que a gente pode fazer em linear? Basta a gente pegar um vetor aqui, chamar um vector de booleano v com tamanho de 60 para poder caber todos os meus caracteres. Aí o que é que eu posso fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma outra função para, dado um caractere, eu saber qual é a posição que eu vou estar armazenando o valor dele nesse meu vetor. Vou chamar aqui de valor. Chassi. Se esse caractere for minúsculo, ou seja, se C for maior ou igual ao caractere A, eu vou retornar o seguinte, eu vou retornar o A, o C menos o A. Por que eu vou fazer isso? Para o A valer 0, o B valer 1, o C valer 2 e assim por diante. E com isso, o meu Z, que é o último elemento, vai valer 25. Agora vamos dar uma olhada. Se não for minúsculo, quer dizer que é maiúsculo. Então eu vou pegar meu maiúsculo
mais 26. Então, o primeiro elemento, o minúsculo, vai conseguir estar sendo armazenado do 0 até o 25, e o maiúsculo vai estar do 26 até o 50. Não precisava nem de 60 elementos, precisava só de 50. Né? Então, 50 não, 51. Então, poderia colocar aqui para 52, do 0 ao 51. Então, vamos lá, tenho esse vetor. Na hora que eu crio um vetor, um vector, ele vem todo zero. Então, posso fazer aqui um for, char c em j. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para ver na posição o valor c, receber 1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar todos os elementos do j, para cada elemento, eu vou ir lá no meu vetor, na posição correspondente, e colocar 1. A complexidade disso vai ser O de tamanho de j, porque eu consigo fazer cada operação aqui em 1. Então, no segundo, agora eu não preciso mais utilizar essa função count. Eu posso simplesmente olhar se meu vetor é 1. A posição do meu vetor vai ser 1. Vou dar aqui um bocadinho para C, para ficar tudo C aqui. Agora eu consigo sair colocando no J quais são os elementos que eu tenho. Depois no C eu consigo fazer essa verificação olhando simplesmente uma posição do meu vetor. Então eu consigo fazer essa verificação bem mais rápido, bem mais fácil. E com isso a complexidade desse algoritmo ficaria tamanho de J mais tamanho de S, que já fica uma complexidade linear. Quando eu submeter, foi aceito também. Porém, como esses limites são bem pequenos, talvez a constante que seja para a gente estar criando esse vetor de 52 elementos, fazendo essas várias atribuições, torne o nosso algoritmo pior do que simplesmente fazer a busca sequencial. Vamos dar uma olhada aqui em mais detalhes. E realmente deixou o nosso tempo pior, né? Foi que nem a busca em log. Esse 4 milissegundos. Mas se fosse um tamanho bem maior, o tamanho dos elementos, a gente teria uma diferença bem grande aí no log e no linear do quadrático. Então era isso, pessoal, porque foi bem tranquilo no segundo dia. E qualquer dúvida, manda mensagem dentro do comentário. Até a próxima e valeu!